O presidente Lula está de volta ao Brasil depois de passar 5 dias na Europa. Foi a terceira viagem dele para o continente desde que assumiu a presidência em janeiro. O presidente cumpriu a agenda com o prefeito de Roma e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Também se encontrou com o Papa Francisco e em seguida foi a Paris. Olha só que coisa gostosa. Para conversar com o presidente Emmanuel Macron. Um dos objetivos da viagem de Lula foi o de colocar o Brasil no centro das atenções das discussões sobre o clima, além de discutir os possíveis acordos entre a União Europeia e o Mercosul. Mas a imagem dele não anda muito positiva por lá. O jornal Libération publicou na capa que Lula é uma decepção e um falso amigo. A publicação considerou a posição do presidente brasileiro em relação à invasão da Ucrânia. De acordo com a publicação, Lula não é um precioso aliado e sua postura não condiz com a de um representante da América Latina. Na coletiva, antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula justificou que está geograficamente distante da guerra e, por isso, é normal que quem esteja mais próximo do conflito fique mais nervoso com a situação. Eles estão no centro da guerra. Eu estou a 14 mil quilômetros de distância. Então é muito normal que eles estejam muito mais nervosos porque eles estão vivenciando a guerra e sofrendo as consequências da guerra mais imediata e com preocupação do que vai acontecer. Porque vai chegar aqui o inverno e a energia certamente vai ficar um pouco mais cara. E eles vão comprar energia de quem? Então eles têm que estar mais nervosos, mais preocupados do que eu, têm que ter um pensamento diferente. O meu pensamento é simples. Eu sou contra a guerra. Eu quero paz. É isso. Nós condenamos a invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Isso já está declarado e votado na ONU. Enquanto os principais líderes mundiais se posicionavam em relação ao motim, esse foi o grande assunto do fim de semana, aquele motim do grupo paramilitar Wagner contra o presidente russo, Vladimir Putin, Lula preferiu dizer que iria ouvir outras pessoas antes de falar alguma coisa. Lamentavelmente não posso falar porque eu não tenho as informações necessárias para te falar. Eu, quando chegar ao Brasil, que eu me informar de tudo o que aconteceu ontem, que tiver várias informações, aí eu posso te falar. Mas agora seria chutar, sabe, de forma precipitada uma informação que eu não tenho. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. O cancelamento do jantar previsto com o príncipe árabe Mohammed Saud também foi abordado durante a coletiva. O encontro na casa oficial do Reino da Arábia, em Paris, foi programado após a saída de Lula do Brasil. Como a notícia repercutiu de forma negativa entre os aliados de Lula, jornalistas queriam saber se a mudança na agenda estava relacionada ao fato do príncipe ter presenteado com joias a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Lula disse não estar preocupado com isso. Eu não estou preocupado com a joia, eu não estou preocupado porque isso não é comigo. Eu estou preocupado com o seguinte, se tiver empresários da Arábia Saudita que queiram fazer investimento no Brasil, o Brasil terá interesse em receber esses empresários, seja através do Ministério da Indústria e Comércio, seja através dos nossos empresários, e conversar da forma mais civilizada possível, com o interesse que é inerente ao povo brasileiro, porque nós precisamos fazer a economia brasileira crescer. É isso. É isso, esse príncipe aí é um que mandou esquartejar jornalistas que criticavam as suas decisões lá na Arábia Saudita. Esse é o tipo de gente que o Lula, ia encontrar, não sei se encontrou, não está bem claro, ele se encontrou ou não, Pedro? Acho que cancelou, né? Cancelar. Então tá bom, mas estava previsto ali o encontro, daí depois da repercussão negativa ele cancelou, ainda bem. Agora, vamos lá. A imprensa não noticia as coisas da forma que elas acontecem normalmente. Primeiro, eu vi pouca repercussão desse jornal Libération da França, que fez essa crítica pública a Lula na capa, Pedro. E é um jornal de esquerda. A linha editorial desse jornal é de esquerda. Pensa num veículo de esquerda aqui do Brasil. Pensou? Então, é esse veículo que estaria fazendo a crítica. Alguém que, em tese, está no campo ideológico dele. E mesmo assim não consegue elogiar, porque a coisa está demais. Mas, pouca gente falou. Ele teve lá com o Papa Francisco.
Sabe o que o Papa pediu para ele? Ele foi lá, achou que ia lacrar, que o Papa ia colocar ele como um líder mundial para resolver a guerra na Ucrânia. Nada. O que o Papa Francisco pediu ao Lula é: fala com o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que eu sei que você tem relação, e pede para ele liberar da prisão bispos católicos que estão detidos na Nicarágua. Você viu a imprensa falar isso, Pedroso? Não vi. Foi o pedido do Papa Francisco pro Lula. Fala com o teu amigo ditador para liberar religiosos que estão presos. Aliás, Daniel Ortega é um ditador daquele clássico. Ele censura a imprensa, mandou fechar canais de televisão, ele expulsou a CNN, a equipe da CNN, o Canal Mundial de Notícias de lá. Ele prende religiosos. Então ele está descontrolado. Não há outra palavra. Descontrolado. E aqui no Brasil a gente finge que nada está acontecendo. Pelo menos o governo central brasileiro, nesse momento, finge que nada está acontecendo. Vamos ver se o Lula vai atender o pedido do Papa, Pedroso, e falar com o amigo dele para liberar religiosos que estão injustamente presos na Nicarágua. A justiça? Será que a justiça, então, ela não vai impedir o Papa de considerar o Daniel Ortega amigo do Lula? Será que eles não vão ter ali, o Flávio Dino, que já falou em utilizar aqueles instrumentos legais de gerar punição para pessoas que estão fora do Brasil? Justamente porque, vejam, teve um momento na eleição que você não podia fazer nenhum tipo de ilação sobre a proximidade do Daniel Ortega com o Lula. Mas a realidade, ela vai se impondo. Então, nesse caso, a realidade se impôs e o mundo inteiro está percebendo quais são, de fato, as alianças que têm norteado a nossa política externa. É justamente com esse clamor e o coração muito próximo aos russos ali do Putin, é justamente esses ditadores latino-americanos, toma pito dos democratas uruguaios, chileno, que inclusive também é um homem de esquerda, e ali Bajulo, Maduro e o Ortega. É disso que a gente está falando. E isso, muita gente acreditava, não, o Lula vai resolver a imagem do mundo, né, do Brasil, mundo afora. Não conseguiu. Lembrem do Washington Post. Agora você tem o Libération ali, tratando do assunto. Meu francês é péssimo, mas a análise é essa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso sim impede o mundo dos negócios. Ele que deu como desculpa que iria tratar com o príncipe saudita por conta de negócios, ele deveria se preocupar sim e muito como ele está levando o Brasil afora e impedindo esses negócios, Marco, porque o comportamento atual, ele afeta sim a nossa balança comercial. E agora, simplesmente para deixar uma referência para os nossos ouvintes, eu vi uma pesquisa divulgada que tratou de uma pequena melhora da imagem do presidente, mas veja, quando ele está longe daqui, a imagem melhora aqui, e quando ele vai lá para fora, as pessoas que antigamente gostavam dele, eles descobrem quem ele é, daí a imagem piora. Então, na prática, é aquele tipo de convidado que todo mundo gosta quando não está presente. Quando está na festa, gera desconforto. É isso, né? Enquanto isso, a Jana já estava em Paris. Você tá pagando teu imposto certinho aí em dia? Tem que pagar. Teve hotel bom em Paris. Sabe que teve jantar aos pés da Torre Eiffel? Teve show do Coldplay. Então, olha aí, viu? É isso, esse é o principal objetivo do governo hoje, fazer aí uma volta ao mundo, né? Em 6 meses ele ficou 30 dias fora, é a conta aí que o pessoal está fazendo. Então é isso. Para onde será? Já tem, Pedro? Já sabemos, agência de viagens Lula, qual é o próximo roteiro? Eu preciso me atualizar, porque eles fazem muitas viagens, de verdade. Eu às vezes, e com pouca justificativa. Vamos lá, essa viagem para visitar o Papa não tinha nenhuma justificativa formal, já que ele trata como se fossem relações comerciais. Nós não temos grandes relações, até onde eu sei, nenhuma relação comercial com o Estado do Vaticano, e assim vai. Então preciso me atualizar melhor para onde é o próximo destino romântico desse belo casal, né? Belo casal, ilustre casal, nossa, que é contra as guerras, mas daqui a pouco eles vão estar lançando alguma nova versão de Woodstock. Quase fizeram isso com o Coldplay e a gente vai acompanhando e pagando o boleto. A gente nem falou isso aqui porque é tanta besteira que é dita por aí, mas falaram lá, inclusive, que a culpa da poluição é da Revolução Industrial, né? Quis dizer ali que os ingleses são os culpados pelos problemas do mundo, né? Quando você pega o efeito colateral e esquece o benefício. Lula, se não tivesse Revolução Industrial, não tinha sindicato. Talvez você não tivesse existido. Olha que a balança agora deu uma pesada pro lado de quem é contra a Revolução Industrial. Desculpa a piada. Mas veja, né? Porque é o seguinte, né? Quando você tem um advento de algo novo, né? Você tem um advento já novo. Mas quando você tem uma novidade, você vai aproveitar o potencial daquela novidade. Aí vem o efeito colateral.
Claro, aí você tem que ir mitigando esses efeitos, tem que ir discutindo reduções, é óbvio. Ninguém aqui está defendendo para botar chaminé com fumaça preta e poluir o mundo, né? Porque as pessoas hoje são maniqueístas, elas já te colocam na posição contrária e não escutam o que você fala, já vem com a crítica. Agora, você criticar a Revolução Industrial, que não nos traria até aqui agora, né? E você veja que interessante, Pedroso, até para aprofundar esse debate aqui rapidamente, estamos terminando aqui. O próprio capitalismo, em certa monta, escutou as críticas de Karl Marx. Porque é verdade, naquela época, século XIX, né, era difícil a vida do trabalhador. Jornadas exaustivas, pouca preocupação com segurança do trabalho, por aí vai. Hoje a realidade é bem diferente. Então, em algum modo, né, Karl Marx foi escutado, né, e ele fez críticas pontuais necessárias naquela época. Agora as coisas mudaram. Você pegar o que foi escrito no século XIX e querer aplicar no século XXI, beira para mim a loucura, Pedroso. Ah, é de loucura para baixo. Eu lembro, na minha primeira disciplina em Sociologia 1, lá na Universidade Estadual de Londrina, eu lembro conversando com o professor, eu falei assim, professor, mas por esses conceitos que todo mundo que não detém os meios de produção é proletário e é explorado pelo capital, como que a gente consegue enxergar os jogadores de futebol? Eu falei na época o Ronaldinho Gaúcho estava explodindo. O Ronaldinho Gaúcho, então, por essa lógica, né, de entendimento marxista, ele é um proletário? Ele é um proletário, ele gera mais capital para os donos do meio de produção do que ele percebe pela sua força de trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, esses instrumentos analíticos, eles estão ultrapassados. Então é isso, quem tenta ler o século XXI dentro da ótica do século XIX, insuficientemente vai conseguir alcançar nenhum resultado positivo. Então vai errar sempre, e é o que a gente está acompanhando. Então esse discursinho aos pés da Torre Eiffel serve para ser aplaudido por parte daquela juventude, né, animada, embalada dos festivais. Na realidade, na prática, não funciona, Mark, não funciona hoje e não funcionava nem na década de 80. Quem dirá amanhã?